Olá, todos bem? Estamos mais uma vez aqui reunidos para falar do Evangelho de Jesus. É com muita alegria que nós, mais uma vez aqui nessa casa, que temos muita alegria de poder colaborar o Centro Espírita Elmo, a qual nós cumprimentamos respeitosamente toda a equipe diretiva espiritual desta casa, os voluntários, esse enorme grupo de voluntários dedicados desta casa. Convidamos todos a visitarem as redes sociais do Frei Anselmo, para que o Facebook, o Instagram, vamos aumentar o número de visitas aí às redes sociais dessa casa. E hoje os nossos comentários serão dando continuidade ao livro Religião dos Espíritos, esse livro que é uma síntese, né, uma analogia que Emmanuel nos faz em relação ao livro dos Espíritos. São de algumas dissertações, estudos que Emmanuel nos faz, né? E a questão de hoje, que vai servir de base, é a questão número 663 do Livro dos Espíritos. E o Evangelho, né, de hoje tem como base a mensagem número 33 do livro Religião dos Espíritos, cujo título é Oração e Provação. Muito bem. Foi extraído, né, como já dissemos, da questão número 663, da reunião pública de 11 de maio de 1959. Foi quando foi psicografado por Emmanuel, né, psicografado pelo Chico e ditado por Emmanuel, essa mensagem número 33, cujo título é Oração e Provação. A oração não suprime de imediato os quadros de provação, mas renovamos o espírito a fim de que venhamos a sublimá-lo ou removê-los. Repare que a névoa amortalha, quando a noite escura te distancia o sol. Em cima, nuvens extensas furtam-te aos olhos o painel das estrelas e, embaixo, espinheiros e precipícios ameaçam teus pés. Debalde, consultarás a bússola que a treva densa embacia. Se avanças, é possível te arrojes na lama de covas escancaradas. Se paras, é provável padeças o assalto de traiçoeiros animais. Faze, porém, pequenina luz, e tudo se modifica. O charco não perde a feição de pântano, e a pedra mantém-se por desafio que te diverte. Entretanto, pode ver, surgirás transformado e seguro para seguir em frente, vencendo armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Assim, também é a oração nos trilhos da experiência. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da catadura sombria. A morte ainda é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante, e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável. Mas estará em ti próprio, plenamente refeito,
no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que te compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida, que te ergue dos labirintos do mundo a bênção de Deus. Então é um texto simplesmente maravilhoso. Tá? Então vamos pensar alguns pontos aí para nossas reflexões, porque a própria o próprio título dessa mensagem, oração e provação, ele já nos leva a reflexões importantes, né? Quando nós a doutrina clara na questão da prece. Tanto é que um dos mandamentos básicos de Jesus é orai e vigiai. Mas na questão 663 do Livro dos Espíritos, que serviu de base para que Emmanuel construísse esse texto, a pergunta é assim: podem as preces que por nós mesmos fizemos mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? A espiritualidade responde para Kardec: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há de ser suportadas até o fim, mas Deus leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rude elas vos pareçam. Temos dito que a prece nunca é inútil, quando é bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que vosso ponto de vida mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem do universo. Além disso, quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência e pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas, mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez o vosso favor o milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parece obra do acaso, ou força das coisas. Muitas vezes, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia de que vos fará sair da dificuldade pelo vosso. Olha que lindo, né, gente? Então, Kardec, a espiritualidade, né, responde aí para Kardec a questão da prece. É interessante como eles colocam que muitas vezes somos ajudados e isso é muito comum. As coisas se normalizam, nós saímos de uma situação de desafio e voltamos para a normalidade nas nossas vidas e não nos damos conta que aquela problemática, aquela questão já foi resolvida. Quando nós achamos que fomos nós que resolvemos, quando na verdade houve ali uma atuação da espiritualidade. Mas nem sempre nós reconhecemos e achamos que fomos nós que resolvemos, quando na verdade, né, foram os benfeitores espirituais que nos acudiram. E eles fazem isso constantemente, constantemente. Mas então, a importância desse texto, que nos fala da oração em provação, ele vem mais uma vez reformar aquilo que o Evangelho de Jesus e a codificação espírita deixa muito claro. Vivemos no plano de prova e expiações. Portanto, passar pelas provações, passar pelas expiações é inevitável para todos nós, porque mesmo as grandes almas, a começar por Jesus, passou por desafios aqui na Terra. Desafios de toda a ordem, dores físicas, dores morais, confrontos morais. A história de Cristo,
A história que Cristo deixou registrada, né? Que foi registrada pelos seus apóstolos, acerca das provações que o Senhor passou, são a prova viva de que todos nós temos desafios a serem enfrentados. Mas Jesus sempre foi muito claro, ele é muito explícito no Evangelho, de que nenhum de nós vai receber um fardo maior do que possamos carregar. Então é importante termos isso sempre claro em nossas mentes. E passar pelas nossas provações, passar pelas nossas expiações, o que é para ser nosso, o desafio, a dor, as situações difíceis no convívio familiar, no convívio profissional, nós vamos passar, é inevitável. Porém, a partir do momento em que estamos conectados com o Evangelho, a partir do momento que nós temos ali, por intermédio da prece, da prática do Evangelho, buscamos a conexão com a espiritualidade, os desafios, o fardo, ele se torna mais leve. Porque como é colocado aqui nesse texto, tanto de Emmanuel quanto na resposta que a espiritualidade dá para Kardec, nessa questão 663, nós vamos estar sempre sendo acompanhados, auxiliados pela espiritualidade. Isso é importantíssimo, essa consciência dessa ajuda que nós recebemos constantemente dos irmãos da espiritualidade. Isso é fundamental. Mas voltando, pegando alguns pontos aqui do texto de Emmanuel, né? Quando ele já começa dizendo que a oração ela não suprime, né? Os quadros de provação, isso é, nós não vamos passar pelas provações, mas isso vai nos promover o quê? Uma renovação espiritual. É o que nós chamamos, né, de reforma íntima, outros chamam de transformação interior, mas são mudanças necessárias e inevitáveis, porque são essas mudanças, é por intermédio dessas mudanças, da vivência desses desafios, que nós vamos construir a nossa estrada para o reino de Jesus, que nós vamos nos habilitar para fazer parte da Terra nessa nova fase, que é o mundo de regeneração. Isso só vai ser possível quando nós não fugirmos dos desafios. Nós realmente enfrentarmos com coragem, com fé, com esperança renovada, com a certeza de que tudo passa, de que nada é por acaso, de que Deus está no controle de tudo. E o que é para ser nosso, o que é para nós vivenciarmos, com certeza, de alguma forma, o universo vai fazer com que aquilo chegue até nós. Porque tudo está dentro de um grande planejamento reencarnatório. Muito bem. E ele ainda diz, né, que ele fala assim: repara o caminho que a névoa amortalha, quando a noite escura te distancia do sol. Então, muitas vezes nós estamos vivendo, né, aqueles momentos difíceis, né? Muitas vezes podemos nos sentir sozinhos, abandonados. Puxa vida, né? Será que cadê a espiritualidade? Deus não está cuidando de mim? Muito pelo contrário. São nesses momentos que, quando pensamos que estamos sozinhos, na verdade estamos sendo carregados, não é isso? Estamos sendo carregados no colo pela espiritualidade. Porque eles jamais nos abandonam. Porque eles também têm uma responsabilidade para com toda a humanidade. Esses irmãos da espiritualidade que estão aí alguns passos à nossa frente, que estão um pouco mais evoluídos, eles assumem a responsabilidade sobre os encarnados, sobre aqueles que retornam aqui na Terra. E sabemos que o desafio aqui é enorme. Por mais que façamos um planejamento lá no mundo espiritual, quando chegamos aqui na Terra, somos apresentados aos desafios que nós mesmos, de alguma forma, nos comprometemos antes de reencarnar. Muitas vezes a condição para a reencarnação foi justamente essa.
aceitar esses desafios lá na espiritualidade. E na maioria das vezes nós pedimos para passar por determinadas situações, porque é passando por aquelas situações, é superando aqueles desafios, que nós vamos nos habilitar, vamos passar pelas transformações morais das quais o nosso espírito necessita e que vai realmente nos criar, né, a situação necessária, a situação propícia para que possamos adentrar na terra nessa nova fase. Mas o nível de sacrifício que nos é pedido é considerável, não é impossível. É porque tudo que chega para nós é porque nós realmente temos a condição de suportar. E o que está determinado para nós é nosso. Aquele nosso próximo, aquele nosso amigo, ele não vai passar por aquilo que é para nós passar. Por mais difícil que seja a dor, porque nós não sabemos, quando reencarnamos, passamos por um período de esquecimento, então nós não sabemos exatamente o que nós fizemos lá atrás. Então nós reencarnamos zerado. Nós chegamos aqui com a nossa memória espiritual de alguma forma zerada. Embora lá no subconsciente está tudo gravadinho lá. Mas as coisas não vêm à tona aqui para que tenhamos a oportunidade de começar aí do zero. Não é isso? Quando as provas vierem, as expiações, nós estejamos prontos para a ação no bem relacionado a nós mesmos ou no resgate de dívidas, de, de males que possamos ter cometido com o nosso próximo. E pode ser que aquele próximo esteja ali mais próximo, porque o próximo mais próximo é justamente aquele que vem no lar. E é ali que nós precisamos praticar aquele amor imensurável. Porque é ali no lar que é o nosso cadinho, não é isso? É ali no lar que encarna os nossos maiores credores. Esse é o grande desafio. Tá? Muito bem. Aí, continuando aqui no texto, voltando aqui ao texto, né? Ele diz assim: o charco não perde a feição de pântano, e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada. Entretanto, podendo ver, surgirás transformado e seguro para seguir à frente, vencendo as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Assim também é a oração nos trilhos da experiência. Então, a oração, que é aquela conversa com Deus, né? Que é aquela conversa com a espiritualidade, é a prática, é o hábito da oração que vai realmente nos habilitar, vai criar a condição necessária, a condição que vai realmente propiciar, né? A estrutura que nós precisamos, a base que nós precisamos para seguir em frente. É a oração que vai nos fortalecer. Então, quando nós descobrimos o poder da oração, a influência da oração, o quanto a oração nos faz bem, e muitas vezes nos distraímos, nós começamos a tocar vida, né? Começamos a nos envolver com o nosso trabalho, com as nossas atividades domésticas, e esquecemos de levantar, fazer uma prece, ter aquela conversa matinal com Jesus, aquela conversa matinal com a espiritualidade, aquela reflexão matinal, quando não uma meditação, não é isso? É nós ali, levarmos ali 10, 15, 5 minutos, que seja, mas que realmente tenhamos aquele minuto de oração, de prece, de reflexão, de silêncio interior, para dar essa oportunidade para a espiritualidade atuar em nossos corações, atuar no nosso campo mental. Isso é muito importante. É disso que Emmanuel, é disso que Jesus, é disso que Kardec vem nos falando há muito tempo. Mas cada qual estamos no nosso tempo espiritual, cada qual estamos no nosso estágio evolutivo, tudo ao seu tempo, tudo no tempo de Deus. Estacionar. O progresso não aceita estagnação.
nós precisamos evoluir, nós precisamos caminhar. Aí Emmanuel continua, quando ele diz ali que quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente, a derrota imediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Olha que lindo. Então vem de encontro com aquilo que nós estamos aqui argumentando, com as reflexões que nós estamos sendo convidados, né? Por intermédio desse texto de Emmanuel. Então, quando ele diz aí, nessa acendez no coração, a leve flama da prece, então, por mais sutil que seja a prece, né, com certeza ela vai alcançar, né, as esferas espirituais onde habitam as entidades espirituais mais elevadas, os diretores, né, diretores espirituais da terra, do bairro que moramos, da casa religiosa que frequentamos. Ali existem equipes e trabalhadores do alto, sempre atentos, sempre vigilantes. Já são almas que já passaram por algumas etapas que nós ainda estamos passando hoje, mas que estão ali preparadas para nos dar o suporte o qual necessitamos. Basta que tenhamos a humildade de reconhecer o quanto necessitamos da força, da participação desses irmãos em nossas vidas, para que possamos cuidar não só da nossa evolução espiritual, mas que possamos também cuidar da evolução daqueles que estão ao nosso derredor, aqueles que fazem parte das nossas vidas, na condição de um ente querido, na condição de uma esposa, de um esposo, de um filho, na condição de um sobrinho, de alguém, de alguma criança que possamos ter adotado. Enfim, são inúmeras situações, né, do nosso cotidiano, da nossa rotina, que são verdadeiras provas, são verdadeiras oportunidades para essa transformação. Daí a importância da prece a todo instante das nossas vidas, porque a cada momento existe ali uma experiência a ser vivenciada, que pode trazer benefícios para a nossa alma, tudo concorre para o bem, mas também são oportunidades que surgem para cuidarmos do outro, porque esse é o ensinamento máximo de Jesus, fazermos bem ao próximo, né, como a si mesmo, e tendo sempre Deus, né, como nosso guia, tendo Jesus conforme a doutrina nos ensina, como modelo e guia. Então, meus prezados irmãos e irmãs, então essas reflexões, elas são absolutamente fundamentais, extremamente importantes para a nossa transformação, como modelo para a nossa tomada de decisões. Trazer Deus para nossas vidas a todo instante, a todo momento. Ter a consciência do quanto precisamos da presença de Deus em nossas vidas. E lá no último parágrafo, Emmanuel coloca assim: exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz de catadura sombria. A morte, ainda e sempre, é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável, mas estarás em ti próprio, plenamente refeito no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas que acima das tuas dores, o plano sábio da vida que te ergue no labirinto do mundo, a bênção do amor de Jesus. E como obtemos todas essas bênçãos? Com a prece,
com oração, com vigilância constante, com esse resgate constante, contínuo dos ensinamentos de Jesus, trazendo para nossas vidas Jesus, trazendo para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho, trazendo o Evangelho, envolvendo as pessoas no Evangelho, mesmo que elas ainda não tenham o hábito de orar, mesmo que elas ainda não tenham buscado Jesus, né, para suas vidas, que sejamos nós a ponte, que sejamos nós um instrumento de transformação na vida dessas pessoas, para que possamos juntos retornarmos ao Pai com a tarefa cumprida, com a missão que foi definida e designada para nós, devidamente cumprida. É isso que Jesus espera de todos nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós agradecemos a oportunidade, que possamos estar sempre em prece, que possamos estar sempre antes, que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos mais uma vez essa casa pela oportunidade. Que Jesus abençoe toda a sua direção. Que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz a todos.